uma coabita com a outra, como é óbvio. A hipertensão arterial é o fator principal de risco de doença aterosclerótica e as duas coabitam. Aliás, quando nós fazemos o diagnóstico de hipertensão arterial, muitas vezes já existe doença aterosclerótica. Simplesmente é uma doença assintomática e hoje há técnicas para nós investigarmos de facto qual é o atingimento no que diz respeito à doença aterosclerótica daquela hipertensão. Porque a definição de hipertensão é perfeitamente arbitrária. Hoje é 140/90, já não é bem 140/90. A pressão ideal seria menos 120/80. 130/85 já é um valor que implica medidas não farmacológicas, portanto nós caminhamos sempre para valores cada vez mais baixos, com sentido de fazermos a coisa mais importante que se pode fazer, que é prevenir. Nós temos que prevenir já na infância, na adolescência, o desenvolvimento de doença aterosclerótica na idade tardia. Acontece que um dos mecanismos mais importantes para prevenir isso é a atividade física. E aí, comparando com os países da União Europeia, nós somos mesmo muito maus. Não só os adultos fazem muito pouca atividade física, mas num relatório muito recente verificamos que as próprias crianças e os adolescentes fazem menos exercício físico do que os adultos, o que se verifica depois na prática com os índices elevados de obesidade e de diabetes tipo 2. Nós temos na União Europeia a taxa mais elevada de diabéticos, o que é de facto um problema gravíssimo de saúde pública que há que prevenir. Ora bem, as três apresentações foram muito interessantes. Para já, abordaram temas que habitualmente não são abordados quando se fala da hipertensão. Queria chamar a atenção para a doença neoplásica, portanto a doença oncológica. Foi uma apresentação extraordinariamente interessante. O problema da depressão, como sabe, a depressão é extraordinariamente prevalente na sociedade atual e tem tendência para aumentar, dada a enorme desigualdade social e económica que existe nas sociedades, um certo número de problemas que existem, hoje até existem guerras na Europa, como sabe. Portanto, a depressão é uma coisa extraordinariamente importante, é condicionante, muitas vezes, do comportamento do doente perante a sua doença e, por outro lado, é um fator de risco de doença cardiovascular, como ficou bem demonstrado. Por outro lado, há aspectos importantes que é a interação entre a medicação da depressão e a outra medicação para as outras doenças, particularmente as doenças do foro cardiovascular. Um aspecto muito importante também foi a palestra sobre a inflamação e a doença aterosclerótica. De facto, a doença aterosclerótica, nós hoje sabemos que é uma doença inflamatória e que todos os mecanismos ou patologias que facilitam o aparecimento de inflamação facilitam o desenvolvimento da aterosclerose, que é aquilo que nós queremos na realidade prevenir. Por exemplo, o exercício físico é um mecanismo ótimo de prevenção da inflamação e nós não investimos o suficiente no exercício físico. Nós não investimos na saúde dentária. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde ignora completamente que os portugueses tenham problemas desse género, da mesma maneira que ignoram, mais ou menos, que os doentes tenham problemas psiquiátricos, visto que não há no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados primários, consultas feitas por psiquiatra. Portanto, temos algumas lacunas. Eu acho que esta mesa redonda demonstrou, de uma maneira multidisciplinar, aspectos extraordinariamente importantes que habitualmente não são abordados. A importância é extraordinariamente grande como um homem, porque elas interpenetram-se, como é óbvio. É impossível falar de aterosclerose sem pensar na hipertensão, é impossível falar de hipertensão sem pensar na aterosclerose, porque nós, quando tratamos de hipertensão, é exatamente para prevenir a aterosclerose, porque nós morremos é de doença cardiovascular e o que está por trás é a aterosclerose, okay? Com hipertensão ou sem hipertensão.